Boa noite a todos. Eu gostaria que você tomasse o seu lugar, que você ficasse bem à vontade. Temos visitantes nessa noite, Ronaldo, Lucênia e Andréia. Sejam muito bem-vindos, que vocês se sintam amados, se sintam em casa, se sintam à vontade, que vocês consigam perceber que Deus zela pela vida de vocês e que Ele é cuidadoso em todo o tempo, não a partir de um momento em que vocês entraram em uma igreja, mas desde o início de toda a vida de vocês. Amém? Bom, para quem não me conhece, eu continuo sendo a mesma coisa para quem conhece também. Mas, é aquela piada velha, né? Mas eu me chamo Fernanda, eu sou filha desta casa, eu congrego aqui desde 2015, eu sou filha do Sérgio e da Janete, que estão ali na porta, noiva desse moço maranhense, muito lindo. Eu não estou morando em Passo Fundo, já tem 1 ano e 6 meses. Mas a história não começou aí. A história começou em 2017, quando eu vim para cá. Já estava aqui, já tinha uns 2 anos. E eu fui para o Horto do Salitre, que é interior do interior do interior do interior da Bahia. E a Bahia é um estado bem grande, qual a gente tem que orar porque está tendo enchentes lá. Então, quando vocês estiverem no período de oração, orem pela Bahia, porque tem chovido muito. Obrigada, Pai. Tem chovido muito lá e as casas não têm estrutura para chuva, as casas não têm estrutura nenhuma para o tanto de água que tem. E tem inundado casas, as famílias estão desabrigadas, está um caos. Então, quando vocês estiverem no seu tempo de oração diário, que vocês lembrem da Bahia, lembrem do povo da terra seca, que está com muita água, muito mais do que poderiam receber, e que Deus tenha compaixão. Mas, enfim, eu estou na Bahia, e na Bahia tem uma linha que divide a Bahia inteira, que se chama Salitre, que é a linha que divide todo o estado. Só que na Bahia tem vários municípios, um deles é Juazeiro, e eu estou no distrito de Juazeiro da Bahia, no qual tem uma linha que divide todo o estado, que se chama Horto do Salitre, um dos povoados de muitos que tem lá. Lá a gente está com uma estrutura que ensina as crianças a alfabetização, a gente tem discipulado com homens, com mulheres, com crianças, com adolescentes, a gente faz arrecadação de alimento todo mês, damos apoio às famílias. Nós temos um projeto já estruturado há mais de 7, 8 anos, e o intuito de lá é uma base para as nações. Então, a base ela está se programando agora com dormitórios, com muitas camas para receber muita gente que deseja conhecer um pouco do Nordeste e que deseja sair do Nordeste para as nações. A gente acredita que Deus vai fazer da terra seca um lugar que germina muitas flores. E a partir dessas flores, bons frutos para as nações. Nesse período, a gente tem trabalhado muito com o Sertão Educativo, que é o contraturno da escola, que seria com crianças de 4 a 15 anos. Então, nós temos várias turmas, com uma equipe de 8 professores. Na base, nós atuamos com 25 obreiros, fora o pessoal da igreja. A nossa base é localizada bem no Horto do Salitre. Pastor Célio, pastora Beth, Mari, Dani, pai e mãe já foram lá, conheceram o projeto. A gente está com uma estrutura que do lado de cá fica a base, do lado de cá fica as escolas. Então, nós temos as escolas e a igreja. Não é apenas uma base de envio. A gente acredita que não existe missão sem igreja, não existe envio sem pastoreio, não existe o ID sem uma congregação.
Então, nós vivemos a igreja e praticamos o ID do Senhor. E se você tiver alguma dúvida, aquele anúnciozinho, né? Se tiver uma dúvida, estarei ali no final, pode vir conversar comigo. É um projeto bem grande, está iniciando agora, tem ainda muitas coisas que deseja alcançar, já chegamos na metade do projeto, já estamos respirando um pouco mais, Deus tem acrescentado os trabalhadores, então nós estamos desenvolvendo aquilo que foi proposto a nós. Mas agora, vamos para a palavra. Então, se caso você tiver alguma dúvida a respeito da Missão Nordeste, pode me chamar e a gente vai conversar sobre. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, se concentre no Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Senhor e soberano sobre toda a criação. Senhor, nessa noite nós queremos bendizer você. Queremos dizer, Jesus, que não existe ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que seja semelhante a você em governo, sabedoria, poder e discernimento de todas as coisas. Senhor, nós queremos dizer que não há ninguém que seja tão grande, tão forte, tão digno de ser louvado quanto você. Senhor, nessa noite eu oro para que o Senhor nos encontre e nos vença. Senhor, vem e derruba todos os nossos altares feitos para nós mesmos, todos os altares feitos para qualquer outro ser que não seja você. Senhor, vem e nos combate, nos vença. Vem, Senhor, e derrote-nos hoje e aqui. Vem, Senhor, e vença o nosso sentimentalismo, nossas vãs ilusões, nossas parábolas falsas, nossas fábulas ilusórias. Vença-nos hoje com o poder do Teu Evangelho. Santifique-nos para você e glorifique o Teu nome em nós. Jesus, nós te desejamos muito mais do que desejávamos ontem. Nós te ansiamos muito mais do que ansiávamos ontem. Nós precisamos de você muito mais do que precisávamos ontem. Jesus, nós dependemos de você. Nós queremos você. Abra os nossos ouvidos, rompa com a nossa teimosia e quebre o nosso orgulho. Vença-nos hoje, Jesus. Vença-nos hoje. Em Teu nome, Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse comigo o livro de Mateus. Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36. Amém. A palavra diz: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não podeis vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos. Aquele que me traz está próximo.
eu gostaria que você voltasse novamente ao versículo que diz, no versículo 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho em Jesus como homem agora. Jesus, agora em Mateus vai dizer que ele estava angustiado, mas em Lucas vai revelar que ele suava sangue e suspirava. E vai falar que ele estava pedindo com muita vontade para que Deus afastasse aquele cálice, mas todavia que seja feita a sua vontade. Eu gostaria que você entendesse que Jesus não estava negando a cruz. Nesse momento ele não estava com medo dos pregos que perfurariam as suas mãos, muito menos os pregos que furariam os seus pés. Ele não estava preocupado com a nudez. Isso tanto importa. Ele já era um homem, ele já estava em um corpo humano. Não era o problema. Ser pendurado em uma cruz não era o problema. O problema é que ele carregaria sobre ele todos os pecados. Mas além disso, os pecados são a única coisa que fazem divisão do homem com Deus. E eu gostaria que você pensasse agora, Jesus ele não estava com medo dos pregos. Ele estava sentindo a dor da ausência do seu pai. Naquele momento ele não via Deus apenas como seu pai, ele via Deus como um Deus. Deus não se mistura com o pecado. E eu vou carregar todo o pecado da humanidade. Automaticamente ele estava entendendo que Deus se afastaria dele. E esse é um momento que entra uma parte, o ápice do Evangelho. Se a gente for em Gênesis até Apocalipse, Colossenses, Hebreus, e a gente vai caminhar por esses livros, vai falar que antes de todas as coisas, ele já estava com o Pai. Ele criou todas as coisas em conjunto com o seu Pai. Ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, e eles estavam juntos. E em um momento da eternidade, ele sente o vazio e a angústia de um Deus que o abandonaria, porque ele está com o seu pecado, com o meu pecado, com o nosso pecado. A angústia de Jesus deveria ser a angústia que a gente deveria sentir. A gente deveria parar e analisar que a gente foi formado dentro de uma eternidade, e dentro dessa eternidade nós já estávamos com Deus, mas o pecado trouxe uma lacuna e abriu um caminho que dividia eu do meu Criador. Essa angústia e essa dor caíram sobre alguém que estava desde o princípio com Deus. Eu gostaria que nesse momento você fosse em João 1. E você imaginasse agora você sendo filho e imaginasse o seu pai, a quem você ama. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Aqui João está falando a respeito do Cristo, com conexão ao seu Deus Pai. Agora, sem parar de ler, a gente vai lá para Colossenses. Colossenses 1, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim: em quem temos a redenção, isso é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado eram estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas más obras, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Até aí. Vamos em João 10. Gosto muito desse versículo. João, capítulo 10. Aqui vai falar sobre Jesus o bom pastor, Jesus na festa da dedicação. E dentro desse período da festa da dedicação, vai ter um momento que é o ápice, assim, que ele está de frente para os fariseus e eles dizem: tá aí, você diz que você faz as coisas de Deus, você diz que você é um Deus, e eles estão querendo achar uma blasfêmia em Jesus, porque como um homem nascido de uma mulher poderia se igualar a Deus. E daí Jesus dá uma aula para eles, que eu acho que é bom a gente ler. Vamos lá. No capítulo 10, versículo 22 diz assim: transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus estão o rodeando e lhe perguntam: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Essas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da minha mão ou da mão do meu Pai. Versículo 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Vamos correr agora para Hebreus 1, 3 ao 4. Diz assim: ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Esse é o Cristo. Aquele que em Gênesis aparece, aquele que aparece ao decorrer de toda a palavra, como estando com Deus. Esse Cristo, no qual não havia pecado algum, no qual não havia erro algum, no qual não havia nada em que alguém pudesse apontar para ele e dizer que ele estava em falta com Deus. Este é o nosso Cristo. E este Cristo estava com Deus desde o início de todas as coisas. Porque, como ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. A questão do Evangelho é que Deus Pai, Deus Filho e o Santo Espírito, eles se movimentam juntos, porque eles são um só, divididos em três, que trabalham de várias formas, mas que glorificam um ao outro. Eles vivem em comum amor e eles têm uma santidade que transcende toda a nossa intelectualidade, todos os nossos pensamentos. E dentro disso tudo,
Jesus, que estava com o Pai desde o princípio, entende que Ele é o único que pode reparar todos os pecados da humanidade. Eu gostaria que você agora parasse e pensasse em todos os seus pecados da sua vida. Não só os que você cometeu, mas aqueles que você pensou, aqueles que você fez e aqueles que você imaginou um dia fazer. A gente nunca vai conseguir calcular tudo isso, porque constantemente, a cada momento, nós pecamos. Nós somos caídos. E isso aconteceu com Adão lá no jardim. Ele abriu um oco, ele abriu um abismo. E isso recai sobre nós todos os dias. Só que existe uma verdade. Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Isso inclui os que foram feitos e os que estão sendo cometidos agora. Nós precisamos crer na redenção dos pecados que foram expiados por Jesus na cruz. Por que foi parado com os sacrifícios a animais? Porque os animais, eles têm um tempo, e esse tempo dos animais, os animais não vão viver eternamente. Então, o pecado que eles removiam não era eterno. Jesus seria o único sacrifício do qual vive a eternidade e a eternidade. Então, é o único que poderia reparar todos os nossos pecados, porque Ele é eterno. Dentro dessa realidade, a gente percebe que Jesus, como uma ovelha muda ao matadouro, assumiu a sua vocação. Se for necessário que você tenha acesso a Deus o Pai, eu abro um caminho para você. Jesus fez exatamente isso com a gente. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos chegar até Deus o Pai, porque os nossos pecados fazem separação, divisão, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Ele é grande. E os nossos pecados, eles nos afastariam completamente da bondade de Deus. Mas Jesus, assumindo a forma humana, se sujeitando como um homem, descendo ao mais baixo escalão, se tornando criatura, Ele sendo o próprio Criador, para que a gente pudesse ter uma vida inteira com Deus. Esse pequeno pedaço onde Jesus pede para que o cálice seja afastado, é um pequeno pedaço de uma eternidade, mas que seria exatamente tudo que a gente poderia trabalhar uma vida inteira, que a gente poderia vender todos os nossos bens, que a gente poderia viver buscando, tentando encontrar e nunca alcançando, porque nós não temos suficiência em nós mesmos. Mas Cristo, em um pequeno período da sua vida, dedicou todo o seu ser para que Deus fizesse com que Ele fosse punido, para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. A verdade do Evangelho é que Ele nos constrange. Pensa na melhor coisa que você tem. Você abriria a mão por uma pessoa que nem conhece você? Deus abriu mão do seu primogênito, e o primogênito abriu mão de estar com o seu pai, para que a gente pudesse estar fazendo parte da sua família. O Evangelho, ele tem um peso de que um Deus, Criador de todas as coisas, Criador de mim, seu Criador, Criador de toda a terra, Ele se sujeita a se tornar uma criatura para sentir dores, se afastar do seu pai, para que você tivesse um pai. O Evangelho, ele ofende a gente. Porque nós, em nossa maior bondade, na nossa maior impetulância, na nossa maior convicção falida, a gente jamais abriria a mão de algo eterno. Jesus abriu mão de estar com o seu Pai por causa do seu pecado, para que você pudesse olhar para o céu e ter uma esperança viva de um Deus vivo. Nós não alcançaríamos isso jamais.
Se a gente trabalhasse uma vida inteira, se a gente vendesse todas as coisas, se a gente vivesse com toda a piedade da terra, a gente não alcançaria bem maior que esse. O Evangelho ofende, porque constantemente a gente ofende Deus. Sabe o que é o pecado? O pecado não é você ter um alvo e atirar e errar. Não, o pecado é você ter um alvo, virar de costa para esse alvo e atirar para qualquer outro lugar. O pecado é aquilo que você faz sabendo que ofende um Deus santo. Isso é o seu pecado, isso é o meu pecado. E Deus optou por amar a gente. Eu não sei você, mas isso para mim é suficiente para uma vida inteira. Que um Deus santo, que poderia me matar em qualquer suspiro da minha vida, porque Ele é digno de tanto a vida quanto a morte, e Ele desejou ter misericórdia. A gente esquece que Deus é grande. A gente esquece que Deus é forte, poderoso, suficiente. Paulo vai nos lembrar que Deus não é homem para ser servido por mãos humanas. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Deus não precisa de nada das nossas boas ações, porque em Isaías ele vai dizer que os teus atos de justiça são como trapos de imundície. Aquilo que você faz de mais justo é sujo. Hoje eu estava conversando com a mãe e com o Clay, e a gente fica pensando que a gente às vezes é bom. E isso é um pecado muito grande, porque a gente não é bom. Digamos que eu vou fazer, sei lá, uma doação. Vou fazer uma doação, vou preparar minhas coisinhas, não vou permitir que a minha mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Opa, estou bíblica. Nossa, que demais, parabéns. Você ainda não é santo. Eu não vou tirar foto porque eu não quero aparecer. Beleza, uau, show, que legal, parabéns. Só que enquanto você entrega a cesta, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém escuta, mas no íntimo do teu coração você fala, uau, gastei maior tempo fazendo isso. Eu sou muito bom. Caramba, eu sou um arraso, viu? Ninguém no meu bairro faz isso. Eu sou demais. Deus é o único que sonda teu coração, teu pensamento, tuas veredas. E uma coisa que eu acho muito importante no Evangelho é que a gente tem a mania de ter vergonha do pecador igual a gente. Por exemplo, eu tenho vergonha que alguém saiba que eu me sinto uau quando eu faço algo bom. Deus me livre o Paulo saber que esse é meu sentimento. Nossa, Deus me livre o Paulo saber que eu penso assim. Meu Deus, eu choro, eu passo mal, eu tenho cãibras. Mas eu esqueço que o Paulo é pecador como eu. E não importa o que o Paulo vai pensar sobre mim, porque ele veio do pó e ao pó vai voltar. O Paulo é farinha do mesmo saco que eu. Só que eu não tenho vergonha de um Deus santo. Um Deus que não foge. Um Deus que quando me vê pecando fica, esse é você, né? Eu conheço você. Deus, Ele não se ausenta. Isso não é motivo de é motivo de caramba, eu preciso me arrepender. Caramba, eu preciso de Deus porque Ele conhece o íntimo do meu ser. Ele esquadrilha o íntimo dos meus pensamentos. Ele sabe quem eu sou. Eu ofendo alguém santo. O nosso pecado é exatamente isso. Eu olho para um Deus santo e falo, que pena que eu ofendi você. Da próxima a gente tenta ver se eu dou uma ajeitada, se eu dou uma tapeada aqui. O pecado, ele faz isso. Faz a gente ter vergonha do nosso semelhante, mas não faz com que a gente se envergonhe de alguém que está tirando o lixo do banheiro junto com a gente. Eu não sei se vocês já leram o livro do Ordinário. É muito bom.
é muita vergonha pra gente. Porque ele fala sobre um Deus que limpa a casa com a gente. Um Deus que sabe o que a gente faz logo quando a gente acorda. Um Deus que não vai dormir quando a gente deita. Um Deus que conhece cada passo da gente. Um Deus que trabalha completamente no ordinário. Um Deus que trabalha naquilo que é invisível. Um Deus que trabalha em coisas que a gente esquece que Ele está ali. Porque eu garanto que se a gente lembrasse que Deus está aqui, a gente faria aquilo que Paulo fala para a gente fazer. Usar os nossos pensamentos para salmos, cânticos, louvores. Mas a gente esquece que existe um manual que nos ensina como viver o caminho da santificação. Eu comecei falando de um Cristo que se afastou de Deus por conta dos nossos pecados. Eu gostaria que você imaginasse o brado de Jesus na cruz. A violência daquele grito. Não era um grito de uma morte, era o grito da ausência de um pai. Deus, onde estás? Por que eu não te vejo? Isso é o que o nosso pecado fez com Cristo. Constantemente a gente esquece o quanto a gente ofende Deus. Sabe por que a gente esquece? Porque Ele não é o mais importante para a gente. Porque qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa assumiu um trono de supremacia em você, e esse alguém não é Deus. E você coloca qualquer outra coisa, e sabe o que acontece com isso? Todos os outros tronos se tornam em desordem. Porque o primeiro mandamento deve estar no primeiro lugar. E não é uma brincadeira, não é, quem sabe, uma palavra legal, incentivadora, não. Isso é ofensa. Quando o primeiro mandamento não está em primeiro lugar, todas as outras coisas caem. Todas as outras coisas se lançam como sem significado nenhum. Se você ama seu filho mais do que ama Deus, parabéns, você errou. Se você ama toda a sua família mais do que ama Deus, parabéns, você fracassou. Se você ama qualquer outra coisa mais do que ama Deus, a sua vida não tem sentido. Qualquer outra coisa que você possa fazer não tem valor algum. Se Deus não assumir o primeiro lugar, nada do que você faça, pode ser bonito, pode ser uma ideia super legal, ela não tem sentido e ela termina em si mesma. É um ciclo sem fim. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar e o primeiro mandamento como o maior de todas as coisas da nossa vida, automaticamente todas as outras coisas tomam o seu lugar e a sua vida, a vida de Cristo, opera em todas as outras coisas, dando funcionalidade a todas elas. Um mandamento, o primeiro deles, fora do seu lugar, destrói todas as outras coisas. Mas o primeiro fundamento, no seu lugar de origem, constrói todas as coisas. Mas a gente pensa que sabe. A gente acha que entende todas as coisas. A gente acha que a gente já está, nossa, sei de tudo. O evangelho está na ponta da língua. Mas se você não vive o primeiro mandamento, não importa o que você sabe da Bíblia, não importa o quantos anos você tem de igreja, não importa se você faz missão na Bahia, não importa se você trabalha e cuida bem da sua casa, não importa. Se o primeiro mandamento não tem o primeiro lugar, a sua vida é inútil, completamente inútil. A verdade do Evangelho é que você não alcança o primeiro mandamento como primeiro lugar fazendo você sozinho, mas lembrando que alguém santo, puro e digno já assumiu as suas debilidades e já abriu um caminho para você. Aquele preço alto que você teria que pagar já foi pago. Sem parcela, sem nada, Ele pagou alto preço em um madeiro, sangrou, ficou nu,
sentiu a ausência do seu pai, para que você, para que eu, para que toda a terra pudesse entender que existe um lugar em Deus, no qual nós somos aceitos por Ele. Nós não precisamos de um sacrifício novo dia após dia. Nós não precisamos ficar se lamentando em cima de algo. Nós precisamos olhar para a cruz, ver que ficou uma marca, mas um sepulcro já está vazio. Ele já venceu, Ele já nos derrotou, já derrotou o nosso eu. E nós agora podemos assumir um lugar de que me sujeito a Ele e vivo com Ele. No momento em que eu não aceito o que Jesus fez por mim, eu retrocedo todo o resto. Mas no momento em que eu entendo que Jesus já fez tudo por mim, eu entendo que eu faço parte de uma grande família, no qual temos um primogênito e vários irmãos, onde temos um pai que alimenta todos os seus filhos. O centro do Evangelho é Cristo. E Cristo aponta para o seu Pai, e o seu Pai aponta para o seu Filho, e eles apontam o seu Espírito. E nós estamos juntos nisso, porque Ele não vive só dentro daquele momento, como se a gente não fosse nada. Ele nos elegeu para Ele, dentro dEle, com um amor fraternal. Ele nos ama, e essa é a verdade do Evangelho. Ele nos ama, e Ele nos abraça, mas porque Ele viu o seu Filho justificando todos os seus inimigos. Nós, sem o sangue de Cristo e sem a realidade do que Cristo fez por nós, somos inimigos de Deus. Mas quando nós percebemos que o sangue dele remiu todo o nosso ser, somos então chamados os seus filhos queridos, seus filhos amados. Que a gente não se sujeite a comer migalhas de coisas que nós mesmos criamos. Existe um evangelho que é comida diária, que é pão diário, que é água diária, que é vinho diário, que é cura diária. Nós não precisamos de um novo evangelho. Isso não existe. Não precisamos de uma nova palavra. Que palavra o quê? Nós já temos a verdade do evangelho. A Bíblia é a realidade do céu sobre a terra. O evangelho é completo. Cristo é suficiente. Não estamos sozinhos, porque Ele não nos deixou órfãos. Ele foi preparar um lugar com o Pai, e por causa disso, nossa viva esperança é: o Cordeiro de Deus virá e reinará sobre as nações. Paulo fala sobre uma vida miserável. E eu gosto muito quando ele fala isso, porque ele fala que quando nós fixamos os nossos olhos nessas coisas, quando batalhamos para essas coisas, somos de todos os homens os mais burros, os mais loucos, os mais... tudo de errado. Mas quando os nossos olhos fixam naquilo que não vemos, naquilo que não ouvimos, mas naquilo que Jesus disse que faria, aí então, nós somos mais que vencedores. Não tem a ver com o que você constrói aqui. Deixa eu te avisar, o que você compra, paga, constrói, edifica, a traça vai comer, a ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar. Mas aquilo que você faz, olhando para Cristo, entendendo que Cristo é a manifestação da vida, de que Cristo é a excelência do governo de Deus, de que existe uma nova casa, de que existe um lugar onde eu vou me deleitar em Deus, você encontrou vida. Enquanto a gente focar nas coisas daqui, nós vamos ser os mais burros que existem. Em Eclesiastes, vai dizer que aos que Deus ama, Ele dá comida, bebida e alegria. E aos que não estão tão dentro desse afeto com Deus, Ele dá trabalho e ocupações. Cuidado com as ocupações. Cuidado com o seu muito trabalho.
cuidado com os seus dias correndo, buscando vento, buscando coisas que vão ser passageiras. O Cristo já morreu, não por uma coisa passageira, mas por uma coisa eterna, por uma vida eterna, por um lugar em Deus de eternidade a eternidade. Cristo está com Deus o Pai agora. Em um certo momento, ele se afastou de Deus porque os nossos pecados estavam sobre ele. Mas ele nos purificou e está com o Pai agora. A realidade do Evangelho é que ele não cabe na nossa mente. Se o Evangelho coubesse completamente na nossa mente, ele seria pequeno. Porque a nossa forma de raciocínio, nossa intelectualidade, ela é vã, ela é pequena, é falida. O Evangelho não cabe dentro de nós de tão grande, de tão extenso, de tão profundo, de tão amplo. Porque como um Deus, Criador de todas as coisas, se submete a se tornar uma criação, a aprender a falar com uma mulher que é pecadora, é trocado por uma mulher que é pecadora, aprende a falar, aprende a andar, se sujeita a todos os processos, para que a gente pudesse ter parte com Ele. Você já parou para pensar na encarnação de Cristo? De que Ele, sendo Deus, Criador de todas as coisas, se sujeitou a aprender a falar o beabá. Deus, sendo Criador de todas as coisas, precisou ser trocado por uma mulher. Deus, sendo Criador de todas as coisas, aprendeu a engatinhar. Deus, sendo Criador de todas as coisas, se sujeitou a nascer de uma pecadora, para que a gente tivesse vida, simplesmente para isso. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, mas tão grande, que abriu mão do seu Filho, para que as pessoas pudessem conhecer Ele. Eu não sei você, mas se eu fosse Deus, eu seria tão má, tão fraca, tão rebelde. Mas Deus, por ser Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é sábio. E nossa maior sabedoria, a gente ainda é burro. Em nossa maior força, a gente ainda é fraco. Em nossa maior suficiência, a gente ainda é caído. Mas Deus permanece sendo Deus. Eu gostaria que você abrisse agora em Isaías 53. Diz assim: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que saía de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentando nos sofrimentos, e comum de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não lhes demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor, e por sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo.
Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi a vontade de Deus, o Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora corre lá em João 1, 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu gostaria que você fosse lá em Apocalipse. Apocalipse 5, a partir do versículo 6. E eu gostaria que você não lesse agora, mas que você fechasse os seus olhos, deixa marcadinho aí na sua Bíblia, leia em casa, medite durante a semana, mas feche os seus olhos e eu vou ler para você. Tente imaginar esse cenário, tente ver o que está acontecendo na eternidade agora. Diz assim: nisso vi em pé entre os tronos os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou um livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciões também se prostravam e adoravam. Essa é a realidade. O Cordeiro que levou sobre si todos os nossos pecados triunfará sobre as nações. O pecado que começou no jardim do Éden vai terminar com um homem se levantando e justificando toda a terra com toda sabedoria e poder. Essa é a realidade do Evangelho. Ele é maior que os seus pecados, Ele é maior do que os seus erros, Ele é maior. E no momento em que você entrega toda a sua confiança para Ele, todo o seu ser é redimido diante de todo o governo que já está sobre Ele. Ele é Senhor e governará sobre toda a terra, porque Ele tomou para si todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, porque o seu sangue fez para Deus uma compra, e Deus tem o governo hoje sobre todas as coisas, porque aquele que como ovelha muda foi ao matadouro, levou todo o pecado de um homem caído como eu e você, se levantará do trono no grande dia e restaurará toda a terra. Essa é a verdade do Evangelho. Se você crê nesse Cristo, existe vitória para você no final, porque não foi você quem venceu,
Não fui eu quem venci, mas o Cordeiro que se levantará do trono, tomará todas as coisas em suas mãos e saqueará todas as nações, governará para todo o sempre. Isso não tem a ver com uma historinha da Disney. Isso tem a ver com o Senhor que criou os céus e a terra, que tem sobre as suas mãos todo o juízo, todo o governo e toda a esperança da sua vida. Jesus é o Cordeiro digno. E não há nada que você possa fazer que possa pagar. Não há nada que você possa fazer que possa dar a Ele o que Ele já fez por você. Existe um lugar nele, no qual a nossa confiança é vista como fonte de vida. Toda a nossa confiança nele resulta em vida para nós. Quando cremos que Ele já levou sobre Ele todos os nossos pecados, assumimos a postura de que Ele é Senhor sobre tudo. E eu gostaria que você agora fosse em Apocalipse 17:14. Que vai dizer: combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com Ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Eu gostaria que você ficasse de pé. E que com os olhos fechados, você tentasse imaginar a grandeza desse evangelho. Não é uma palavra, um versículo ou um livro que foi escrito há muitos anos e que tem várias palavras legais e bonitas. Não, o evangelho é a história da humanidade. Nós somos o povo que está incluído nisso. Nós pecamos com Adão, mas o segundo Adão resgatou todas as coisas para Deus. Em Hebreus vai falar que o sumo sacerdote da descendência de Melquisedeque, ele tomou para si um sacrifício e foi capaz de livrar toda a humanidade de todo o pecado, de toda a incredulidade, porque ele assumiu essa forma. Tornou-se servo, tornou-se submisso e elevou um padrão a Deus. Cristo já venceu. E se você está com Cristo, você também vencerá com Ele. Não tem a ver com as coisas dessa terra, porque elas passarão. Tem a ver com uma eternidade ao lado de um Criador e sustentador de todas as coisas. Deus, nós queremos dizer que o Teu Evangelho é suficiente. Nós queremos dizer que cremos na revelação da Tua Escritura para nós. Queremos dizer, Cristo, que Você é o Deus Filho. Queremos dizer, Pai, que Tu és o Deus Pai. Queremos bem dizer Você, Deus Espírito, porque Você é santo, totalmente santo. Queremos dizer que Vocês nos salvaram do abismo mais profundo e todo o nosso ser volta a Você nessa noite para dizer muito obrigada. Você nos salvou, Você é digno e nós Te desejamos. Senhor, nós clamamos pelo dia em que a lei virá de Sião. Senhor, nós clamamos pelo dia em que Você sentará no trono de Jerusalém, Jesus. Nós queremos dizer que nós ansiamos o dia em que o sol não precisará mais brilhar, porque a Tua face iluminará toda a terra. Jesus, nós queremos dizer que as Tuas leis são o nosso prazer. Nós queremos dizer que os Teus mandamentos são para nós a nossa riqueza, e toda a nossa vida só faz sentido se estamos com Você. Jesus, temos como esterco, como nada, qualquer coisa que não seja Você, porque Você é excelente sobre tudo, assim como governa sobre todos e é Senhor sobre toda a terra.
Jesus, nós queremos dizer que as coisas só ficarão bem quando você vier. E queremos dizer que ansiamos a sua vinda, que ansiamos o seu retorno, porque você é a expectativa dos nossos dias. Jesus, nós te queremos. Jesus, juntamente com o teu Espírito clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem e governe sobre a terra. Jesus, nós queremos você. Jesus, nós queremos você. Jesus, nós queremos você. Nós assumimos a postura de aqueles que creem, que já foram salvos, que já foram remidos pelo seu sangue. Jesus, há poder em você e nos submetemos a esse poder, porque você é grande e completamente suficiente. Nossas boas ações não nos salvarão, porque você já nos salvou. Jesus, a nossa boa conduta não nos salvará, porque você já nos salvou. Jesus, você já pagou, você já tomou para você. Mas enquanto estivermos aqui, deixe-nos viver o caminho da santidade. Deixe-nos viver nas tuas leis. Deixe-nos amar os teus mandamentos. Enquanto estamos aqui, deixe-nos te desejar mais. Jesus, nós te queremos. Jesus, vem ter conosco ainda hoje.